Olá, você vai ver nesta edição. A auditoria examina contrato entre empresas de ônibus e Prefeitura de Cuiabá. TCE esclarece regras de licitações para empresas públicas. Para evitar dupla deliberação, TCE arquiva processo envolvendo CESP. SESEX Contratações Públicas inicia trabalho de levantamento de informações de governança e gestão de aquisições públicas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Controle Externo à Administração Municipal, realizou auditoria para verificar o contrato e a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de transporte coletivo urbano em Cuiabá. Acompanhe na reportagem. Buscando verificar o cumprimento do contrato, a Secretaria de Controle Externo à Administração Municipal iniciou em março uma auditoria na Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. O objetivo foi avaliar a qualidade do serviço prestado para a população. Os responsáveis pela auditoria checaram alguns pontos do contrato de transporte coletivo urbano na capital. São eles: condições e idade média dos ônibus utilizados, que devem ter de 3 anos e meio a 4 anos e meio, ar-condicionado, disponibilidade de veículos adaptados para deficientes físicos, ponto de ônibus, divulgação dos horários, arrecadação do sistema e planilha de custos. A auditoria na Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá consiste em auditar o contrato original de transporte coletivo que ocorreu em 2003 e até hoje vem se prorrogando esse contrato. Então nós queremos verificar se o contrato está sendo cumprido, se está sendo implementadas as medidas conforme está pactuado, para o bom funcionamento. Atualmente, 3 empresas operam o transporte coletivo urbano em Cuiabá. São elas: Pantanal Transportes, Integração e Caribus, antiga Norte Sul. Segundo o supervisor de auditoria Maurício Barbosa de Freitas, a realização dessa auditoria é importante para verificar se está sendo oferecido um serviço de qualidade para a população. O contrato inicial ele previu uma série de situações, que, se cumpridas, em tese, resultará numa execução melhor do serviço. Então, pode ocorrer, por exemplo, de uma determinada situação benéfica ao cidadão que estava prevista no contrato, na realidade não está sendo oferecida, o que causa um transtorno para o serviço, o que dificulta a qualidade ali do serviço. O relator dessa auditoria é o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Uma consulta feita ao Tribunal de Contas de Mato Grosso esclareceu que contratos administrativos e processos licitatórios celebrados por empresas públicas devem seguir regras estabelecidas em Lei Federal de 2016. Veja os detalhes. Esse entendimento foi anunciado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso no julgamento de uma consulta feita pela empresa mato-grossense de tecnologia da informação. O diretor-presidente da empresa, Evaristo George Fava, buscou o entendimento do TCE, apresentando o seguinte questionamento: as regras estabelecidas em Lei Federal de 2016 referem-se somente quando a estatal for contratada ou para ambas as hipóteses, ou seja, aplica-se tanto para quando a estatal for contratada, como também para quando for contratante. Com base no parecer da consultoria técnica do TCE, a conselheira relatora Jaqueline Jacobs lembrou que a permissão para o afastamento de regras de licitação prevista em lei se aplica na comercialização de produtos, serviços e obras, como na aquisição de insumos necessários para a produção e execução desses mesmos bens. A relatora ainda sugeriu, como exemplo de aplicação dos princípios da administração pública, as contratações diretas à Lei Federal de 2016, que proibiu as operações que acarretem sobrepreço ou superfaturamento. Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o afastamento das regras de licitação previsto na Lei 3.303 abrange também a aquisição de insumos necessários à elaboração desses produtos e à prestação de serviços por essas entidades, uma vez que a imposição de regras de licitação traria rigidez
e ineficiência às atividades negociais. No voto, foi acolhido o parecer da equipe técnica, esclarecendo a consulta de que contratos administrativos e processos licitatórios celebrados por empresas públicas ou por sociedades de economia mista devem seguir as regras definidas pela Lei nº 13.303 de 2016 e, portanto, estão submetidas à prévia licitação para aquisição de insumos, comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados aos respectivos objetos sociais. O Tribunal de Contas de Mato Grosso arquivou o processo de monitoramento envolvendo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Confira. O monitoramento foi instaurado com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações constantes no Acórdão número 361 de 2017, que impôs à Prefeitura de Glória do Oeste a implantação de planta genérica de valores e elaboração de um plano para essa determinação. No julgamento do monitoramento, foi constatado o cumprimento da determinação. Voto no sentido de declarar cumpridas as determinações constantes no Acórdão número 361 de 2017, Tribunal Pleno. É a síntese do voto. Em outro monitoramento, também ficou constatado que a Prefeitura de Pontes e Lacerda cumpriu determinação do Tribunal de Contas e implantou a planta genérica de valores. No voto do relator emitido em plenário, foi expedida a recomendação para que o atual prefeito ou quem lhe suceder revise a planta genérica de valores até o final deste ano. Outro monitoramento, também de relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo, avaliou a previsão, o lançamento, a arrecadação, as isenções, as imunidades e a contabilização do imposto predial e territorial urbano no município. Na análise do processo, foi constatado o cumprimento das determinações. Já a Prefeitura de Cocalinho não atendeu às determinações do TCE. Em processo de monitoramento instaurado pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações, no sentido que atualize a planta genérica de valores, foi verificado o descumprimento do Executivo Municipal. Voto pela constatação de descumprimento das determinações 1 e 2, contidas no tópico 1, alíneas C e D do Acórdão número 361 de 2017, Tribunal Pleno, e discordando do Ministério Público de Contas, no parecer original proferido nos autos, com aplicação de multa no total de 22 UPFs, 11 UPFs para cada descumprimento. A prefeita, a senhora Dalva Maria de Lima Pérez, e pela renovação das determinações. Foi determinado ainda que a prefeita do município efetue o encaminhamento de cronograma para o cumprimento das determinações exaradas no acórdão no prazo improrrogável de 90 dias, a contar da data de publicação desta decisão, sob pena de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de decisão deste tribunal. O Tribunal de Contas de Mato Grosso arquivou o processo de monitoramento envolvendo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Veja. Esse monitoramento foi realizado na Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso com o objetivo de analisar o cumprimento de um acórdão de 2015 do Tribunal Pleno. Era necessário observar a aplicação mínima de 50% do produto da arrecadação das taxas de segurança pública, TASEG, e de segurança contra incêndio, TASIM, nas unidades operacionais de execução em que foram geradas as receitas, como determina o artigo 16 do Decreto número 2063, de 2009. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, como a irregularidade apontada já está sendo tratada nas contas anuais de gestão de 2017, sugeriu então o arquivamento deste processo de monitoramento sem resolução de mérito, a fim de não incorrer em dupla deliberação. Voto no sentido de conhecer o presente monitoramento e arquivá-lo sem julgamento do mérito, pelas razões expostas na íntegra.
A Secretaria de Controle Externo, Contratações Públicas, iniciou um levantamento de informações de governança e gestão de aquisições públicas. Uma reunião foi realizada para os servidores receberem as orientações sobre como disponibilizar os dados ao TCE. Além dos servidores lotados na Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas, participaram da reunião servidores da administração estadual que serão responsáveis por repassar as informações ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. A SESEX Contratações Públicas enviou questionários eletrônicos que deverão ser respondidos pelos responsáveis de cada setor da administração. Esse questionário eletrônico, ele contém informações que vão nos orientar sobre a governança das aquisições públicas no âmbito do Estado e sobre a gestão dessas aquisições. Então, o nosso objetivo é tentar identificar como se dá as aquisições, como se dá a gestão disso e qual o poder de governabilidade do Executivo Estadual. Essa secretaria é responsável por apurar licitações e contratações realizadas pelas administrações estadual e municipais. São mais de 3 bilhões de reais em licitações homologadas em Mato Grosso de 2017 a 2018. Em aquisições, só em 2017, foram mais de 4 bilhões. A reunião pontuou que, neste atual cenário de crise, os órgãos precisam estabelecer prioridades. Ele nos orientando, nos passando as diretrizes do que a gente pode fazer, de como a gente pode fazer, a gente consegue otimizar o repasse, né, o orçamentário e ainda assim fazer um melhor uso do dinheiro público, né? Após essa etapa de planejamento, se inicia a fase de execução. As informações serão repassadas ao TCE. A SESEX vai analisar as fragilidades e até mesmo as boas práticas, visando orientar a administração a evitar erros, na busca de um trabalho mais eficiente. A nossa intenção é realmente divulgar, fazer um intercâmbio de informações, trocar ideia, né, entre o Executivo e nós, a parte do controle externo, a fim de fomentar uma melhor gestão e governança mesmo do Estado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!